A paz seja com todos. Para mim, mais uma vez, é muito bom estar com vocês, com o pastor Pascoal, a família, poder trazer uma porção da parte de Deus para a sua vida, para que você possa levar para o próximo ano como uma palavra profética sobre o seu coração. Se porventura você trouxe a palavra de Deus, abra comigo no livro de Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 21 em diante. Atos 27, 21 em diante, diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Capítulo 28, o verso 1, vai dizer assim, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos de prosseguir viagens, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O verso 30 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse texto conta um pouco sobre a história de Paulo. A Bíblia diz que Paulo está em Jerusalém pregando o Evangelho, e ele está no Sinédrio pregando a Cristo, e Ananias, que era o sumo sacerdote, ele olha para Paulo e, indignado com Paulo, ele pede para um dos oficiais dar um tapa na boca de Paulo para que ele pudesse parar de pregar o Evangelho. E Paulo se indigna com aquela situação, e Paulo chama Ananias de parede esbranquiçada, e ele, indignado, tenta contra a vida de Paulo. Mas os soldados romanos, percebendo que eles iam matar Paulo dentro do Sinédrio, eles acolhem Paulo e eles decidem levar Paulo para a fortaleza, que era em Cesareia.
E a Bíblia diz que quando Paulo chega na fortaleza, ele é preso em Cesareia, e a Bíblia vai dizer que na noite Deus visita Paulo e Deus dá uma palavra profética para Paulo. E Deus diz: Paulo, é necessário que você chegue em Roma, eu quero que você leve o Evangelho a Roma. Então Paulo pega a palavra de Deus e ele guarda a palavra no seu coração. Sabe, quando eu penso numa palavra profética da parte de Deus, eu tenho que entender que Deus zela pela palavra e Deus zela pela profecia. Então hoje você está vindo buscar, e esta semana você vai buscar palavras da parte de Deus, palavras proféticas para o próximo ano. E o desejo de Deus é zelar pela palavra profética, zelar pela palavra liberada do altar dele para a vida dos seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Porém, quando eu penso na palavra profética, eu tenho que entender que existe um tempo para que se cumpra a palavra profética liberada da parte de Deus sobre a minha vida, porque a maior dificuldade do ser humano é receber uma palavra e entender o tempo do cumprimento da palavra na minha vida. Então Paulo agora ele está preso em Cesareia. Os judeus, Ananias, que era o sumo sacerdote, ele trama contra a vida de Paulo. E aí um dos sobrinhos de Paulo fica sabendo que eles queriam matar Paulo. Ele visita Paulo em Cesareia e diz: olha, se você permanecer aqui, eles vão pedir para levar você de volta a Jerusalém, e eles vão tirar a sua vida no meio do caminho. E Paulo, sabendo da palavra profética, ele chama os soldados romanos e ele escreve uma carta para Festo, que era o imperador da época, era aquele que governava, e ele diz: eu quero ser julgado em Roma, pois eu sou um cidadão romano. E quando Festo recebe essa carta, ele não deixa mais Paulo voltar a Jerusalém, e Paulo permanece 2 anos preso ali em Cesareia. Então entenda bem, quando Paulo está em Jerusalém e ele confronta os judeus, e ele é preso por causa desse confronto, Deus entrega uma palavra profética. Deus diz: olha, é necessário que você vá para Roma, eu preciso de você em Roma. Porém, passaram-se 2 anos, Paulo ainda estava em Cesareia, preso. Mesmo pedindo para ser julgado em Roma, ele continuava preso. Então eu tenho que entender que existe um tempo certo da parte de Deus para o cumprimento da palavra. Eu tenho que entender que eu tenho que estar apegado à palavra que eu recebi, porque se Deus revelou uma palavra ao teu coração, Ele vai cumprir a palavra dEle. É desejo de Deus cumprir a palavra dEle sobre a sua vida. Então, eu quero que você entenda nessa noite que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas você tem que crer nessa palavra, você tem que acreditar nessa palavra, você tem que viver por essa palavra, você tem que se movimentar em relação a esta palavra, você tem que buscar a presença em relação àquilo que você recebeu. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, recebendo palavra profética, recebendo uma direção profética, recebendo uma instrução profética, e o maior problema é que nós recebemos e não vivemos aquilo que recebemos. Nós não andamos em cima da palavra que recebemos. Então, eu quero dizer para você, nesta noite, tudo que você for receber sobre a sua vida, nessa semana, que você possa caminhar sobre esta palavra. Não importa a circunstância, não importa o que você vai enfrentar, entenda que você está vivendo uma palavra de Deus, você está mergulhado numa palavra de Deus, uma palavra profética da parte de Deus. Porque quando Paulo ele decide viver essa palavra, e ele pede para ser julgado lá em Roma, o imperador Agripa diz assim: ó, coloca ele no navio e manda ele para Roma. Começa o cumprimento da palavra. 2 anos depois, Deus começa a cumprir a palavra dele. Então entenda que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A movimentação de Deus na minha e na sua vida é totalmente diferente, às vezes, da minha movimentação em relação a Deus. O que eu não posso perder é a visão da palavra. O que eu
não posso perder a esperança em relação à palavra que eu recebi. Porque quando Paulo entra no navio, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele enfrenta é uma tempestade. Entenda bem, ele tinha uma palavra profética, uma visão profética, uma visitação da parte de Deus, uma revelação da parte de Deus, e Deus fala para ele: eu quero que você vá a Roma. Não é uma vontade de Paulo, é uma vontade de Deus. Mas quando ele vai em direção a Roma, a primeira coisa que ele enfrenta é uma tempestade. Deixa eu falar algo para você. Eu gostaria que os seus olhos hoje fosse aberto por Deus e você tivesse uma visão diferente das tempestades da vida. Porque essa tempestade, ela vem sobre todos que estão no barco. A Bíblia diz que todos ficaram desesperados. A Bíblia diz que o capitão do navio, ele diz: eu não tenho mais o controle do navio. A Bíblia diz que eles começam a jogar os mantimentos fora. O desespero tomou conta de todos. Mas dentro do navio havia um homem que tinha uma palavra revelada, havia uma profecia sobre ele. Então esse homem entendeu que ele iria chegar em Roma. Então o que ele fez no meio da tempestade? Ele foi para o porão do navio, dobrou o seu joelho e começou a buscar quem? A Deus. E ele começa a orar a Deus. Então eu quero que você entenda que eu tenho uma palavra, eu tenho uma profecia, mas a profecia e a palavra não impede de eu enfrentar uma tempestade. A diferença é que quando eu entro numa tempestade com a palavra de Deus, eu confio mais na palavra de Deus do que eu tenho medo da tempestade. Então eu quero falar para você que a partir de hoje, nenhuma tempestade pode impedir aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. A partir de hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que em toda tempestade você vai se lembrar daquilo que Deus ministrou no teu coração, daquilo que Deus ministrou na sua vida, e você vai buscar o Senhor através da palavra. Amém, meus queridos? Então hoje você não precisa mais entrar em desespero. Hoje, por mais que você não tenha o controle das coisas em meio à tempestade, Deus tem o controle da sua vida, e você tem que entender isso. Eu quero que você entenda que hoje você não precisa descartar nada no meio da tempestade, porque a sua segurança em meio à tempestade é a presença de Deus. A Bíblia diz que Paulo vai lá no porão, ele dobra o joelho e ele começa a orar a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus manda um anjo, e o anjo chega e fala: Paulo, é necessário que você chegue a Roma, e por causa de você e da sua oração, todos que estão no navio serão salvos. Mas antes vocês vão dar numa ilha. Escute, por causa da palavra que Deus tem sobre a sua vida, a sua casa será poupada, seus filhos serão poupados, seus amigos de trabalho serão poupados, essa cidade será poupada por causa da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho que entender que quando eu recebo uma palavra profética, através da palavra profética sobre a minha vida, outras pessoas são envolvidas diretamente ou indiretamente nessa profecia. Então quero profetizar que muita gente nessa cidade terá a sua vida impactada por causa daquilo que você vai receber esta semana da parte de Deus. Eu quero profetizar que muita gente será salva no meio da tempestade, porque você decidiu ouvir a palavra, acreditar na palavra e viver a palavra. Eu quero profetizar que a tempestade não vai parar o projeto que Deus tem na sua vida, e você vai chegar na sua Roma. Você vai chegar no lugar em que Deus deseja. Você vai chegar no lugar em que Deus deseja posicionar você. Então, acalme o teu coração, porque a tempestade vem para todo mundo. Mas Paulo, ele se posiciona no meio do navio e ele diz: ei, era melhor a gente ter parado em Creta.
mas vocês não me deram ouvido. Mas esta noite, eu estive orando e um anjo do Deus a qual eu sirvo me visitou, e ele diz que todos nós chegaremos salvos em Roma. Eu profetizo que tem pessoas que serão salvas por causa da profecia de Deus da sua vida. Eu profetizo que famílias encontrarão Deus por causa da palavra profética que você está recebendo hoje, você vai receber essa semana. Eu profetizo que o ambiente em qual você está inserido vai ter um impacto da paz de Deus por causa da presença que você carrega, por causa da palavra profética que você está recebendo. Muita gente terá um impacto daquilo que você vai receber nesses próximos dias. Você crê nisso, amado? Sabe, a Bíblia diz que eles acalmaram e o navio foi custeando a costa, até que chegou um ponto que ele começou a bater nas rochas na beira da praia. Aí o capitão do navio falou assim: vamos matar todos. Aí Paulo diz: não deixe ele fazer isso, porque senão não se cumpre a palavra. Aí o capitão diz: então quem sabe nadar que se salve, quem não sabe gruda numa madeira aí e tenta se salvar. A Bíblia diz que eles chegaram a uma ilha chamada Malta e todos foram salvos. Todos foram salvos. Não importa como vai acontecer, de que forma vai acontecer. Uma palavra eu tenho convicção no meu coração: por causa da sua vida, todos a qual Deus tem um plano será salvo, por causa daquilo que Deus tem com você. A Bíblia diz que eles chegam na ilha e eles tentam sobreviver. A palavra que Paulo recebeu é: você vai chegar em Roma, eu preciso de você em Roma. Agora ele encara uma tempestade, ele vence a tempestade, agora ele tem que encarar o frio, e ele tem que encarar a chuva, o inverno. E a Bíblia diz que eles montam uma fogueira e Paulo tenta ali junto com aqueles homens sobreviver. Sabe, eu recebo a palavra profética, mas muitas vezes para ver essa palavra se cumprir eu tenho que sobreviver. Às vezes eu tenho que tentar sobreviver no casamento, eu tenho que estar tentando sobreviver no meu trabalho. Às vezes a minha empresa tem que tentar sobreviver. Às vezes eu estou tentando sobreviver no ministério. Estou fazendo de tudo para sobreviver. Mas eu quero falar algo para você. Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Então, quando você pensar que está difícil, entenda que a palavra profética de Deus ainda está de pé na sua vida. Porque daí você não vai murmurar, porque daí você não vai reclamar, porque daí você vai olhar para dentro de você e você vai entender que Deus não errou. Deus não errou quando Ele te entregou essa palavra. Deus não errou quando Ele te entregou um propósito. Deus não errou quando Ele se revelou a você. Porque qual é o maior problema? Quando nós estamos tentando sobreviver, tem pessoas que desistem. Tem pessoas que desistem do casamento. Tem pessoas que acham mais fácil desistir da igreja, esquece da palavra profética. Tem pessoas que olham para dentro de si e começam a reclamar com Deus: olha Deus, olha o que eu estou vivendo, tempestade, olha o que eu estou vivendo agora, é uma luta atrás da outra, é uma adversidade atrás da outra, parece que não muda. Entenda bem, em tudo que você vai viver nessa terra existe um propósito de Deus, amém? Porque quando Paulo estava sobrevivendo, uma cobra morde a mão dele. Imagine, amado, imagine o que é viver uma palavra profética. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que viver uma palavra profética requer confiança em Deus.
Viver uma palavra profética requer dependência de Deus. Viver uma palavra profética requer estar todo momento diante de Deus. Agora imagine Paulo sobrevivendo, ele tentando se aquecer do frio, ele ajudando as pessoas à sua volta. Aí uma cobra vem e morde a mão dele, e ele pega a cobra, ele chacoalha ela na fogueira e ele queima ela na fogueira. Sabe, a cobra é o diabo. Porque nos piores momentos da nossa vida, sabe quem se levanta contra nós é o diabo. Sabe quem tenta parar de qualquer jeito a nossa história, quando nós estamos tentando sobreviver, é o inimigo. E sabe, você tem uma palavra profética, mas o diabo tem atacado você na área que você recebeu a palavra. Quem sabe você tem vivido dias difíceis e o inimigo tem tentado de toda forma te envergonhar, te expor, tentar parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas sabe o que eu aprendo com Paulo? Ele queima a cobra na fogueira. A área que ele está tentando sobreviver é a área que ele vence o diabo. Eu quero profetizar que qualquer área que o inimigo se levantar contra a sua vida a partir de hoje, você vai vencer ele nessa área. Se o diabo se levantar contra os teus filhos, você vai vencer o diabo. Se o diabo se levantar contra o teu casamento, você vai vencer o diabo. Se o diabo se levantar contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, eu quero profetizar que você vai vencer o diabo. Sabe por quê? Porque Deus zela pela palavra que Ele tem na sua vida. Pastor do céu, o senhor não sabe a minha situação, mas Deus conhece. E sabe o que o Espírito Santo manda eu te dizer? Que você vai vencer o diabo na pior fase da sua vida, porque Deus vai honrar o nome dEle na sua história, na sua casa. Sabe, eu quero falar para você que quando o diabo se levantar contra você, quando o diabo tentar atacar a sua vida, a sua história, ele já sabe que perdeu. Porque o diabo não pode impedir uma palavra profética de se cumprir na sua vida, amém, amado? Sabe, Paulo, ele só queima a cobra, ele não apavora, ele não entra em desespero, ele não reclama por causa do ataque do diabo. Ele em silêncio, ele simplesmente vence a cobra. A Bíblia diz que as pessoas que estão à volta começam a falar: olha, esse homem verdadeiramente é um pecador, ele vence a tempestade, mas agora ele não vai vencer a mordida da cobra. Paulo fica em silêncio. Sabe, eu venço Satanás em silêncio. Entenda bem isso, porque quando você está lutando contra o diabo, tem um monte de gente observando, e tem um monte de gente que tem um ponto de vista sobre a sua luta. Tem um monte de pessoas que têm uma percepção totalmente diferente daquilo que é a visão de Deus ao teu respeito. Então entenda que quando você está travando uma batalha contra o inimigo, muitas pessoas vão olhar para você e vai falar assim: esse aí não vai dar em nada, o casamento desse aí acabou, não tem mais chance para o filho dele, essa empresa vai falir. Porque é a visão das pessoas quando o diabo ataca. Mas a visão de Deus é necessário você chegar a Roma. Quem tem uma palavra profética não dá ouvido para a voz do inimigo na boca dos outros. Amém? Pastor, estão falando. E aí eu quero liberar uma palavra profética sobre você. As mesmas pessoas que falaram de você que não iam dar certo, vão olhar para a sua vida e vão ver o agir invisível de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero profetizar que essas pessoas serão impactadas por aquilo que Deus
vai fazer na sua história. Amém, meus queridos? Porque passou-se um tempo, os nativos, aqueles presos olharam e falaram: rapaz, esse homem é um semideus, esse homem tem algo diferente, porque a tempestade não venceu ele, a cobra não venceu ele, e ele sobreviveu. Sabe, eu profetizo que a visão das pessoas sobre você vai mudar. Eu profetizo que a visão das pessoas sobre a tua história vai mudar. Eu profetizo que as pessoas serão impactadas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e todos vão saber que você foi vencedor, que você venceu mais uma vez o inimigo, e o nome de Deus foi glorificado. Eu profetizo que as pessoas verão Deus na sua vida. Vai ser perceptível. As mesmas pessoas que te criticaram, que te condenaram, vão ter que ficar em silêncio e vão falar: realmente, eu vejo Deus na vida desse casal, eu vejo Deus na vida desse jovem, porque a tempestade não para ele, o diabo não para ele, ele vence tudo. Mas por quê, pastor? Por causa de uma palavra profética. Se você soubesse a importância dessa semana na sua vida e na vida da igreja, sabe, peça para Deus selar a palavra dele essa semana no teu espírito, não na tua alma, mas no teu espírito. Fala para o Espírito Santo ministrar no teu espírito todo o segredo de Deus que ele deseja revelar essa semana para a sua vida. Porque quando vir a tempestade, quando vir o ataque do inimigo, você vai estar agarrado à profecia, você vai estar agarrado à palavra de Deus, e aí você não vai ter medo, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, meus queridos? A Bíblia diz que o dono da ilha, Públio, ele olha toda essa cena, e ele convida Paulo e aqueles presos para ir para casa. Ele fala: vamos, que eu vou dar alimento, e eu vou proteger vocês do frio e da chuva. A Bíblia diz que Paulo chega na casa de Públio e fica sabendo que o pai dele está doente. E aí Paulo vai lá e ora pelo pai de Públio, e o pai de Públio é curado. Sabe, antes da Roma tinha uma ilha. Deixa eu falar algo para você. Às vezes Deus promete a nossa Roma, e às vezes a gente chega em lugares que não é a promessa de Deus. Às vezes Deus coloca nós em ambientes que nós não entendemos, que nós não compreendemos. E tem muitas pessoas que quando Deus conduz ela a um ambiente que não é o cumprimento da palavra, ela fica perdida, ela fica reclamando, ela fica olhando, e ela não entende o propósito de Deus. Mas quando o anjo visitou Paulo, ele acrescentou algo à profecia, que a profecia de Deus é: você vai chegar a Roma. Quando o anjo dá o recado a Paulo, ele diz: olha, você vai chegar a Roma, mas antes vocês vão dar numa pequena ilha. Deixa eu falar algo para você. A sua ilha tem propósito de Deus naquele lugar. Então não menospreze os lugares que Deus está te colocando. Não julgue o lugar em que Deus está te conduzindo, em que Deus está te levando. Porque existem pessoas em determinados lugares que precisam experimentar o sobrenatural de Deus, e o sobrenatural de Deus só acontece na vida daquele que acredita na palavra profética. Então quando Paulo chega na casa de Públio, ele sabe da palavra profética, mas ele deixa ser usado por Deus naquele ambiente, e Deus ministra cura, não só na vida do pai de Públio, mas em todos os doentes daquela ilha, e são curados, porque Paulo estava disponível para Deus na ilha. Aí eu pergunto para você: você está disponível nessa noite? Você está disponível para Deus te usar até Ele cumprir por completo a palavra profética dele na sua vida? Eu quero profetizar que sobre a vida dessa igreja Deus vai liberar uma unção de cura,
para 2025. Eu quero profetizar que muitas pessoas terão um impacto sobrenatural por causa dessa semana. Pessoas que ainda não chegaram, pessoas que estão esperando você, estão esperando a igreja, estão esperando aqueles que estão disponíveis para que o Espírito Santo se manifeste e cure elas, vão chegar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo que tem muitas pessoas que terão a sua vida impactada por causa daquilo que Deus está liberando sobre esse altar. Você crê nisso, amado? Escute, Deus vai surpreender vocês no ano de 2025. Aquilo que Deus está liberando vai atrair pessoas para este lugar, vai atrair pessoas de todo canto dessa cidade para este lugar. As pessoas vão vir buscar aquilo que Deus está manifestando através deste altar, através desta campanha. Sabe, quando Paulo cura Públio, todos os doentes foram para a casa de Públio. Profetizo que tem muita gente doente aí fora que vai vir buscar aquilo que Deus liberou hoje e vai liberar essa semana sobre a vida desta igreja, sobre a vida desse povo que está aqui nessa noite. Eu profetizo que você será o imã de Deus para os enfermos, para aqueles que estão escravos, para aqueles que não têm esperança nenhuma. Você vai ser aquele que vai atrair essas pessoas para a presença de Deus, por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Então entenda, você é útil para o ministério. Amém? Você só precisa estar disponível. Amém, meus queridos? Entenda essa palavra profética, porque Deus vai te mostrar pessoas doentes, e você vai ter a palavra para essas pessoas, porque você recebeu essa palavra nessa noite. Você vai carregar a partir dessa campanha, profetizando algo da parte de Deus que foi liberado para alcançar essa cidade. Escute, Deus tinha um interesse na ilha de Malta. Deus tinha um interesse das pessoas que moravam naquela ilha. Por isso Deus permite Paulo chegar a Malta. Por isso que Deus permite a tempestade. Por isso que Deus permite o ataque do diabo, para que aquelas pessoas vissem tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo, por causa de uma palavra profética. Então entenda bem, existem lutas que nós travamos na vida, que é visível aos olhos de todo mundo, que Deus, Ele espera para agir no momento certo, porque Ele tem interesse nessas lutas, amém, amado? Ele quer impactar a vida de muita gente. E a Bíblia diz que Paulo fica ali 3 meses naquela ilha. Agora conta comigo, 2 anos e 3 meses para ele chegar na sua Roma. 2 anos e 3 meses. E aí tem coisas que você recebe hoje que você quer que Deus faça amanhã. Aí tem palavra que você recebe, aí vem o primeiro ataque do diabo, você quer desistir. A primeira tempestade, você esquece da palavra profética. Deus está te forjando nessa noite para você enfrentar qualquer tipo de situação e viver aquilo que Ele tem para você, amém? A Bíblia diz que Públio chega a Paulo e ele fala para Paulo: o que você precisa para chegar a Roma? Paulo fala: um barco e mantimento. E ele fala: eu tenho tudo isso e eu te ofereço. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Deus vai colocar um Públio na tua vida, que tem aquilo que você precisa para chegar até a sua Roma. Você pega essa palavra no teu espírito, amado. Existe alguém nessa cidade que carrega aquilo que você precisa para chegar no seu destino profético. Existem pessoas dessa cidade que terão um encontro com Deus através da sua vida, e essas pessoas têm o necessário para te oferecer, para você chegar até a tua Roma. Então nessa noite eu quero profetizar
que Deus está transferindo coisas para a tua vida, para você chegar até a sua Roma. Nessa noite eu quero profetizar que tudo que você perdeu na tempestade, Deus vai restituir na sua casa, na sua vida, porque Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpre. Então eu profetizo que 2025 será um ano de restituição. Todas as suas perdas, tudo aquilo que o inimigo tentou, tudo aquilo que o diabo tentou, as tempestades da vida tentou arrancar, destruir, Deus vai devolver tudo em nome de Jesus, porque Ele deseja que você chegue a Roma. Então, se eu fosse você, eu orava no meu espírito: Deus, eu quero encontrar o meu Públio. Amém, amado? Amém, meus filhos? Fale com Deus. A Bíblia diz 3 vezes depois, eles entram na embarcação e eles vão para Roma. Paulo chega em Roma, ele aluga uma casa, 2 soldados romanos para proteger Paulo, e a Bíblia diz que ele passa 2 anos ali pregando o Evangelho sem impedimento. Vai chegar um momento da sua vida, e vai chegar um momento dessa igreja, que não vai ter mais impedimento nenhum, porque a palavra se cumpriu. Eu profetizo que quando você chegar na sua Roma, nada mais vai impedir o fluir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua história, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque Deus zela pela sua palavra. Então que você pegue essa palavra no teu espírito e que você entenda que a Roma de Deus para a sua vida é possível, porque aquilo que Ele promete, Ele zela para cumprir. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, e eu quero orar pela tua vida. Eu quero fazer uma oração profética nessa noite, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos. Sabe, Paulo, ele tinha tudo para desistir. Pensa comigo, no capítulo 23 de Atos, verso 11, vai dizer que Deus aparece do lado de Paulo e diz: Paulo, eu gostei da sua pregação em Jerusalém, e eu quero te levar a Roma, porque eu tenho um projeto lá para Roma. E Paulo recebe a palavra, mas Deus não falou que ele ia enfrentar uma tempestade. Deus não falou que ele ia travar uma batalha com o diabo. Deus não falou que ele ia ter que ficar um período da vida dele na ilha. Deus não falou que ele ia ter que servir aos presos e servir aos habitantes da ilha. Não. Sabe, preste bastante atenção. Tem muita jornada na nossa vida que Deus não vai dar detalhes, porque se Ele der detalhes, tem pessoas que é capaz de desistir, não querer a Roma. Por isso que Ele permite você indo, passando um nível após o outro, uma fase após a outra. Então eu quero que você entenda que cada vez que você vai avançando no reino de Deus, outras coisas são manifestadas na sua vida, são liberadas para a sua vida. Paulo no navio teve uma experiência com um anjo. Paulo na ilha teve uma experiência com o diabo. Mas Paulo na ilha teve uma experiência ministerial. Mas quando ele chegou em Roma, ele viu a obra completa, e ele entendeu que valeu a pena. Eu profetizo que quando você estiver na sua Roma, você vai entender que valeu a pena tudo isso. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena tudo que você ouviu, porque você viu o cumprimento da palavra de Deus. Valeu a pena porque você conheceu o seu público. Valeu a pena porque você viu Deus te usar, você viu Deus se manifestar na vida dos outros através da sua vida. Valeu a pena porque Deus usou você para ganhar a escória da sociedade, pessoas que ninguém mais acreditava.
sabe, o capitão queria matar os bandidos, mas Paulo queria preservar, porque Paulo entendeu que Deus queria visitar aqueles homens. E eu profetizo nessa noite, que tem muita gente que aos olhos da sociedade não presta, não tem valor, muita gente que aos olhos da sociedade são banidos, são rejeitados, mas Deus tem interesse nessas pessoas, e por causa da sua vida, Deus vai alcançar e mudar a história de muita gente, e elas terão a vida transformada, porque você decidiu viver uma semana profética, você decidiu buscar aquilo que Deus já tem liberado para o próximo ano. Então eu convido você, feche seus olhos nessa noite, abre o teu coração para o Espírito Santo. Se porventura você está vivendo uma tempestade, pede para Deus: Deus, eu quero ter uma experiência contigo no meio da tempestade, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter uma visitação da tua parte, eu quero entender aquilo que o Senhor quer fazer no meio da tempestade. Quem sabe você está aqui nessa noite, e o diabo tem lutado contra você, o diabo tem se levantado contra a tua vida, e você está tentando de todas as formas. Eu quero dizer para você: acalma o teu coração, porque você vai vencer o diabo nessa área da tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. E se porventura você está aqui, e você está vivendo dias de enfermidade, eu quero liberar profeticamente a tua cura nessa noite. Eu quero profetizar que todo mal vai cair por terra, todo espírito de enfermidade vai cair por terra, porque há um desejo da parte de Deus de te curar, e você vai chegar na sua ruma. Então, enquanto o ministério canta essa canção, fale com Deus, profetiza, profetiza, profetiza nessa noite. Libera uma palavra profética nessa noite ao teu respeito. Pregue para você mesmo nessa noite. Libere uma palavra sobre o seu trabalho. Libere uma palavra profética sobre os seus filhos. Libere uma palavra profética sobre a vida da igreja. Libere uma palavra profética sobre o seu ministério nessa noite. Profetiza hoje. Abre o teu coração. Aleluia, aleluia. Profetiza, profetiza, abre a sua boca, veja o milagre acontecer. Abre a sua boca, profetiza, profetiza, abre a sua boca, veja o milagre acontecer. Abre a sua boca, profetiza, profetiza, abre a sua boca, veja o milagre acontecer. Abre a sua boca, profetiza, profetiza, abre a sua boca, veja o milagre acontecer. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite, Pai. Eu profetizo o cumprimento da tua palavra sobre a vida do teu povo, Pai. Eu profetizo que a tempestade não vai parar a vida do teu filho, Pai. Eu profetizo que em meio à tempestade o Senhor estará presente. Haverá manifestação do céu sobre a vida dos teus filhos. Haverá palavra revelada sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, nessa noite, Deus, que o diabo não pode tocar na vida dos teus filhos. O diabo não pode parar a palavra do Senhor sobre a vida deles.
O diabo não tem poder sobre a casa, sobre a família, sobre o lar. Eu profetizo nessa noite que todo ataque do inferno vai cair por terra contra a vida dos teus filhos, contra os sonhos, contra os projetos. Pai, eu profetizo nessa noite, Pai, que teus filhos estão disponíveis para o Senhor. Eu profetizo um tempo de cura sobre a vida da igreja. Eu profetizo vidas sendo impactadas por aquilo que o Senhor está derramando nesses dias sobre o altar dessa igreja. Eu profetizo, Pai, um ano aceitável do Senhor sobre essa cidade, a revelação da tua palavra, do teu evangelho sobre cada vida, Pai. Eu profetizo nessa noite, Pai, que as pessoas vão encontrar o seu público, Deus. Eu profetizo, Pai, que seus filhos, suas filhas verão o tempo de restituição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, tudo que se perdeu em meio à tempestade. Eu profetizo que o Senhor vai devolver para os seus filhos, Pai. Mas eu quero profetizar a Roma dos teus filhos, Deus. Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a sua igreja um tempo em que não haverá impedimento para aquilo que o Senhor irá fazer através dessa casa de oração. Ninguém vai impedir aquilo que o Senhor tem preparado para esta igreja, para este povo, Pai. Eu profetizo um tempo, Deus, em que seus filhos verão o cuidado do Senhor, as portas já estarão abertas, Deus, vai estar tudo preparado, Pai. Em nome de Jesus, Deus, se há alguém nessa noite que tem enfrentado dias difíceis, Deus, em nome de Jesus, muda o cativeiro. Em nome de Jesus, crava essa palavra no espírito do teu filho, Pai, para que entenda que o Senhor tem compromisso com eles, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor já vai fazer no ano de 2025, Pai. Eu te agradeço porque tudo já está preparado, Deus, para os teus filhos, Pai, para esta igreja, Pai. Somos gratos por isso, Deus. Fale com o teu povo nessa semana, Pai. Continue revelando teus mistérios. É o que eu te peço nessa noite, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amado. Passa a palavra para o pastor. Deus te abençoe poderosamente. E que você entenda, existe uma Roma preparada para você. Existe um tempo certo de Deus para o completo dele na sua vida. Então que você não desista nunca, amém? Deus abençoe, um forte abraço. E que Deus conduza essa campanha com aquilo que Ele deseja revelar, amém? Muito obrigado.